Pelas 8 horas da tarde, estava começando a escurecer. Os alto-falantes da torre do edifício principal do clube de Stoke Poges puseram-se a anunciar com uma voz de tenor que tinha algo de mais que humano: o fechamento dos campos de golfe. Lenina e Henry abandonaram a partida e voltaram para o clube. Dos prados do truste de secreções internas e externas chegavam os mugidos dos milhares de reses que forneciam com seus hormônios e seu leite as matérias-primas para a grande usina da Farnham Royal. Um zumir incessante de helicópteros enchia o crepúsculo. A intervalos regulares de 2 minutos e meio, uma campainha e apitos agudos anunciavam a partida de um dos trens ligeiros, monotrilhos, que reconduziam à metrópole, do seu campo separado, os jogadores de golfe pertencentes às castas inferiores. Lenina e Henry subiram ao seu aparelho e partiram. A 250 metros de altitude, Henry diminuiu a velocidade das hélices e ambos permaneceram suspensos, por 1 ou 2 minutos sobre a paisagem que se diluía nas sombras. A floresta de Burnham Beeches estendia-se como um vasto lago de obscuridade para a linha brilhante do céu a oeste. Rubra no horizonte, a luz que ainda restava do sol poente espalhava-se para o alto, passando do alaranjado ao vermelho e a um verde muito pálido. Para o norte, além e acima das árvores, a usina de secreções internas e externas projetava ásperos resplendores elétricos por todas as janelas de seus 20 andares. Abaixo deles jaziam as construções do clube de golfe, os enormes quartéis das castas inferiores, e do outro lado de um muro divisório, as casas menores, reservadas aos sócios alfas e betas. As vias de acesso à estação do monotrilho estavam negras do fervilhar das castas inferiores, que se moviam como formigas. De sob a abóbada de vidro, um trem iluminado precipitou-se do espaço aberto, seguindo-lhe a rota em direção a sudoeste através da planície. Ensombrecida, seus olhos foram atraídos pelos majestosos edifícios do crematório de Slough. A fim de garantir a segurança dos voos noturnos, as 4 altas chaminés estavam iluminadas por projetores e encimadas por sinais vermelhos de perigo. Era um ponto de referência. Por que é que as chaminés têm em redor aquelas coisas que parecem balcões? Pergunta Lenina. Recuperação do fósforo, explicou Henry, num estilo telegráfico. Durante o trajeto para o alto da chaminé, os gases sofrem 4 tratamentos diferentes. Em outros tempos, quando se fazia uma cremação, o P2O2 era completamente desperdiçado. Hoje, recupera-se mais de 98%, mais de 1,5 kg por corpo de adulto. Isso representa, só para a Inglaterra, quase 400 toneladas de fósforo por ano. Henry falava cheio de orgulho, feliz, regozijando sinceramente com tal resultado, como se fosse obra sua. É uma bela coisa pensar que podemos continuar sendo socialmente úteis, mesmo depois de mortos, fazendo crescer as plantas. Lenina, entretanto, desviara os olhos e observava verticalmente a estação do monotrilho abaixo deles. É uma bela coisa, concordou. Mas é estranho que as alfas e betas não façam crescer mais plantas do que aquelas horríveis gamas, deltas e ys que vão ali. Todos os homens são físico-quimicamente iguais, disse Henry em tom sentencioso. Além disso, até os mesmos, os ys, prestam serviços indispensáveis. Até os ys. Lenina lembrou-se repentinamente da certa ocasião em que, ainda meninazinha de colégio, despertara no meio da noite e se dera conta, pela primeira vez, do murmúrio que enchia todas as suas horas de sono. Reviu o raio de luar, a fila de caminhas brancas, ouviu de novo aquela voz suave, suave, que dizia as palavras, tinha-as presentes, inesquecíveis depois de tantas repetições durante as noites. Cada um trabalha para todos. Não podemos prescindir de ninguém. Até os ys são úteis. Não poderíamos passar sem os ys. Cada um trabalha para todos. Não podemos prescindir de ninguém. Relembrou seu primeiro choque de medo e surpresa
as especulações de seu espírito em meia hora de insônia, e depois, sob a influência das repetições sem fim, sua mente, acalmando-se, pouco a pouco, a aproximação sedativa, acariciadora do sono, deslizando de mansinho. Suponho que na realidade os Ys não se importam de serem Ys, disse em voz alta. Está claro que não, porque haveriam de se importar. Eles não concebem outro gênero de vida. Nós, naturalmente, nos importaríamos. Mas acontece que nós somos condicionados de outro modo, e além disso, começamos com uma hereditariedade diferente. Estou muito contente por não ser um Y, observou Lenina com convicção. Se você fosse uma Y, retorquiu Henry, o seu condicionamento a deixaria não menos satisfeita por não ser uma beta ou uma alfa. Embreou a hélice propulsora e dirigiu o aparelho para Londres. De trás deles, para o oeste, o carmesim e o alaranjado quase se haviam dissipado. Uma nuvem escura avançara para o zênite. Voando por cima do crematório, o helicóptero subiu verticalmente sobre a coluna de ar aquecido que se elevava das chaminés, para recair, também de súbito, quando penetrou na corrente descendente de ar frio que se lhe seguia. Que maravilhosa montanha-russa! Lenina teve um riso deleitado, mas o tom da resposta de Henry foi durante um momento quase melancólico. Você sabe o que era essa montanha-russa? Era o desaparecimento final e definitivo de algum ser humano, subindo num jato de ar quente. Seria curioso saber quem era, um homem, uma mulher, um alfa, um Y. Suspirou. Depois, resolutamente alegre, concluiu. De qualquer forma, há uma coisa de que podemos estar certos. Fosse quem fosse em vida, fosse feliz. Agora todos são felizes. Sim, agora todos são felizes, ecoou Lenina. Tinha ouvido essas palavras repetidas 150 vezes por noite durante 12 anos. Pousando em Westminster, no terraço de um edifício de apartamentos de 40 andares onde Henry morava, dirigiram-se logo para o salão de refeições. Aí, em companhia ruidosa e alegre, comeram um excelente jantar. Com o café foi-lhes servido soma. Lenina tomou 2 comprimidos de meia grama e Henry 3. Às 9h20, atravessaram a rua para irem ao recentemente inaugurado cabaré da Abadia de Westminster. A noite estava límpida, sem lua e estrelada. Porém, Lenina e Henry, por sorte, não tomaram conhecimento desse fato. Afinal de contas, desalentador. Os anúncios luminosos em pleno céu excluíam eficazmente a escuridão exterior. Calvin Stopes e seus 16 saxofonistas. Na fachada da nova abadia, as letras gigantescas fulguravam convidativamente. O melhor órgão de perfumes e cores de Londres. A música sintética mais recente. Entraram. Com o perfume de âmbar cinzento e de sândalo, o ar parecia quente e pesado. No teto em cúpula da sala, o órgão de cores pintada, momentaneamente um pôr de sol tropical. Os 16 saxofonistas tocavam um velho sucesso popular. Não há bocal nenhum que no mundo se iguale a ti, meu bocal adorado. 400 pares dançavam, um five-step, sobre o assoalho encerado. Lenina e Henry formaram logo o par 401. Quais gatos melodiosos ao luar, os saxofones gemeram, nos registros alto e tenor, como se estivessem desmaiando. Com uma riqueza prodigiosa de sons harmônicos, seu coro trêmulo se foi elevando a altura mais sonoras, cada vez mais sonoras, até que, por fim, com um gesto da mão, o maestro desencadeou a arrasadora nota final de música do éter, varrendo para fora de toda existência os 16 artistas meramente humanos. Trovão em Lá bemol maior. E então, num quase silêncio, numa quase obscuridade, seguiu-se uma deturgência gradual, um diminuendo que deslizava por graus, por quartos de tom, até um acorde dominante francamente murmurado, que se arrastava ainda, enquanto os ritmos de 5/4 continuavam seus compassos no violoncelo, carregando os segundos obscurecidos de uma expectação intensa. E, enfim, a expectação foi satisfeita. Houve um súbito nascer do sol explosivo e, simultaneamente, os 16 entoaram a canção. Ó amado bocal, foi a ti que exaltei. Ó amado bocal, por que me descantei? Dentro de ti o céu é puro e sossegado, e o tempo é suave e bom como um vale. Ah,
Não há bocal nenhum que no mundo se iguale a ti, meu bocal adorado. Fazendo evoluções de five step com os outros 400 pares no salão da abadia de Westminster, Lenina e Henry dançavam. Entretanto, em outro mundo, o mundo quente, cheio de cores vivas, um mundo infinitamente acolhedor criado pelo Soma. Como todos eram bons e belos e deliciosamente divertidos. Amado bocal, foi a ti que exaltei. Mas Lenina e Henry possuíam o que eles exaltavam. Nesse mesmo momento e nesse mesmo lugar, eles estavam no interior do bocal, a salvo do seu interior, gozando o tempo radioso, o céu perpetuamente azul. E quando esgotados, os 16 depuseram os seus saxofones e o aparelho de música sintética começou a executar o que havia de mais moderno em blues, malthusianos, lentos. Lenina e Henry eram como dois embriões gêmeos, embalados docemente pelas vagas de um oceano de pseudo-sangue. Boa noite, caros amigos. Boa noite, caros amigos. Os alto-falantes encobriam suas ordens com uma polidez complacente musical. Boa noite, caros amigos. Obedientemente, como todos os demais, Lenina e Henry abandonaram o edifício. No céu, as deprimentes estrelas haviam percorrido um longo trajeto. Mas embora a cortina separadora dos anúncios luminosos se tivesse em grande parte desfeito, os dois jovens continuaram mergulhados na feliz inconsciência da noite. Uma segunda dose de soma, ingerida meia hora antes do encerramento, erguera um muro intransponível entre o universo real e seus espíritos. Foi num bocal que eles atravessaram a rua. Num bocal tomaram o elevador para subirem ao quarto de Henry, no 28º andar. No entanto, embora estivesse encerrado no bocal, e a despeito daquela segunda grama de soma, Lenina não se esqueceu de tomar todas as precauções anticoncepcionais prescritas pelos regulamentos. Anos de hipnopedia intensiva e, dos 12 aos 17, exercícios malthusianos 3 vezes por semana tinham tornado a prática desses cuidados quase tão automática quanto o pestanejar. Isso me faz lembrar, disse ela, voltando do quarto de banho. Fanny Crown quer saber onde você conseguiu aquela linda cartucheira de pseudo-marroquim verde que me deu. De 2 em 2 semanas, às quintas-feiras, era para Bernard dia da cerimônia de solidariedade. Depois de jantar cedo no Afrodite, para o qual Helmholtz recentemente fora eleito em virtude do artigo 2º do regulamento, despediu-se do amigo e, chamando um táxi no terraço, ordenou ao condutor que voasse para o Orfeão Comunitário Fordson. O aparelho subiu uns 200 metros, depois rumou para leste, e ao fazer essa volta diante dos olhos de Bernard, surgiu o Orfeão, gigantescamente belo. Iluminados por projetores, seus 320 metros de pseudo-mármore branco de Carrara brilharam numa incandescência nívea acima de Ludgate Hill. Em cada um dos 4 ângulos de sua plataforma para helicópteros, um T imenso luzia escarlate no céu noturno, e pelas bocas de 24 enormes trombetas de ouro ressoavam uma solene música sintética. Diabo, estou atrasado! Murmurou Bernard ao avistar Big Henry, o relógio do Orfeão. E com efeito, quando ele deixava o táxi, Big Henry deu a hora. Forte, bramiu uma formidável voz de baixo, saindo de todas as trombetas de ouro. Forte, forte, forte. 9 vezes Bernard correu para o elevador. O grande auditório para cerimônias do dia de Forte e outros cantos comunitários gerais estava situado no andar térreo do edifício. Acima, à razão de 100 por andar, estavam as 7.000 salas que serviam aos grupos de solidariedade para realizarem as cerimônias quinzenais. Bernard desceu ao 33º andar, enfiou-se apressadamente pelo corredor, hesitou um momento diante da sala 3.210 e, decidindo-se, abriu a porta e entrou. Graças a Forte, ele não era o último a chegar. Das 12 cadeiras dispostas em torno da mesa circular, ainda havia 3 desocupadas. Deslizou para a mais próxima, procurando fazer-se notar o menos possível, e preparou-se para acolher de sobressenho franzido os outros retardatários que chegassem. Que foi que você jogou essa tarde?
Perguntou, volteando-se para ele, a moça que estava sentada à sua esquerda. Golfe obstáculo ou eletromagnético? Bernard olhou-a. Forte. Era Morgana Rothschild. E teve de confessar, corando, que não tinha jogado nenhum dos dois. Morgana fitou espantada. Houve um silêncio embaraçoso. Depois, ostensivamente, ela virou as costas e dirigiu-se ao homem mais esportivo que estava à sua esquerda. Bonito começo para uma cerimônia de solidariedade, pensou Bernard, desconsolado, e previu que mais uma vez não conseguiria a comunhão de pensamento. Se ao menos tivesse tido cuidado de olhar em roda, em vez de se precipitar para a cadeira mais próxima, teria podido sentar-se entre Fifi Bradlaugh e Joanna Diesel. Entretanto, fora plantar-se cegamente ao lado de Morgana. Morgana, forte, aquelas sobrancelhas negras, ou melhor, aquela sobrancelha, pois elas se uniam acima do nariz, forte, e à sua direita estava Clara Detterling. Sem dúvida, as sobrancelhas de Clara não se juntavam, mas a moça era verdadeiramente pneumática demais. Ao passo que Fifi e Joana eram exatamente como convinha, rechonchudas, louras, não muito grandes, e era aquele grande lorpa Tom Kawaguchi que agora se sentava na cadeira livre entre as duas. A última pessoa a chegar foi Sarojini Engels. A senhora está atrasada, disse com severidade o presidente do grupo. Que isso não se repita. Sarojini desculpou-se e tomou seu lugar entre Jim Bokanovsky e Herbert Bakunin. O grupo estava agora completo. O círculo de solidariedade estava perfeito e sem falhas. Um homem, uma mulher, um homem, num anel de alternância sem fio ao redor da mesa. Era 12, prontos a se reunirem em um, esperando aproximarem-se, fundirem-se, perderem em um ser maior suas 12 identidades distintas. O presidente levantou-se, fez o sinal do T e, ligando a música sintética, desencadeou o suave, infatigável rufar de tambores e um coro de instrumentos, de quase sopro e supercordas, que repetiram expressivamente muitas e muitas vezes a melodia breve e obsedante do primeiro cântico de solidariedade. Outra vez, mais outra, e não era o ouvido que percebia o ritmo martelado, era o diafragma. O gemido e o clangor daquelas harmonias reiteradas obsedavam não o espírito, mas as entranhas, criando uma ardente compaixão. O presidente fez de novo o sinal do T e sentou-se. A cerimônia tinha começado. Os comprimidos de soma consagrados foram colocados no centro da mesa. A taça da amizade, cheia de refresco de morango com soma, foi passada de mão em mão e com a forma "bebo ao meu aniquilamento", levada 12 vezes aos lábios. Depois, com o acompanhamento de orquestra sintética, cantaram o primeiro canto de solidariedade. Nós somos 12, ó forte, em tuas mãos reunidos, como as gotas que caem no ribeiro social. Ah, faz com que corramos destemidos, como teu calhambeque sem rival. 12 estrofes anelantes, depois a taça da amizade passou novamente de mão em mão. Bebo ao ser maior. Tal era a fórmula, todos beberam. Infatigavelmente a música continuava a se fazer ouvir. Os tambores rufavam. Os sons plangentes e atroadores das harmonias eram uma obsessão. Nas entranhas enternecidas. Cantaram o segundo cântico de solidariedade. Vem, amigo social, ó ser supremo e forte, ó aniquilador dos 12 em um, gigante, todos morrer queremos, porque a morte é desta vida o mais sublime instante. Novamente 12 estrofes. A essa altura, o soma já começara a atuar. Os olhos brilhavam, as faces estavam coradas, a luz interior da benevolência universal irradiava-se de cada rosto, em sorrisos felizes e amistosos. O próprio Bernard sentiu-se um pouco enternecido. Quando Morgana Rothschild se virou e lhe dirigiu um sorriso radiante, ele fez o que pôde para retribuí-lo, mas a sobrancelha, aquela escura, 2 em uma, continuava ali. Bernard não podia deixar de vê-la. Por mais esforços que fizesse, não podia. O enternecimento ainda não fora bastante longe. Se ele estivesse sentado entre Fifi e Joana, quem sabe? Pela terceira vez, a taça da amizade circulou. Bebo a iminência de sua vinda, disse Morgana Rothschild, a quem tocava a vez
de dar começo ao rito circular. Sua voz era forte, exultante. Ela passou a taça a Bernard. Bebo a iminência de sua vinda, repetiu ele, com um esforço sincero para sentir que a vinda era iminente. Mas aquela sobrancelha continuava a obcecá-lo. E a vinda, para ele, era horrivelmente remota. Bebeu e passou a taça a Clara Detterding. Será outro fracasso, eu sei, disse consigo mesmo, mas continuou a fazer o possível para ostentar um sorriso radiante. A taça da amizade completara o seu circuito. Erguendo a mão, o presidente fez um sinal. O coro entoou o terceiro cântico da solidariedade. Senti que vem a vós o grande ser dos dias. Alegrai-vos com a sorte ideal que ele vos deu. Fundi-vos ao cantar das melodias, porque enfim eu sou vós e vós sois eu. À medida que uma estrofe sucedia a outra, as vozes vibravam com uma excitação cada vez mais intensa. O sentimento da iminência da vinda era como uma tensão elétrica no ar. O presidente fez parar a música e com a última nota da derradeira estrofe fez-se um silêncio absoluto. O silêncio da expectação tensa, a vibrar e a ofegar com uma vida galvânica. O presidente estendeu a mão e de súbito uma voz forte e profunda, mais musical do que qualquer voz simplesmente humana, mais cheia, mais quente, mais vibrante de amor, de desejo ardente e de compaixão. Uma voz maravilhosa, misteriosa, sobrenatural. Falou-lhes por sobre suas cabeças. Oh, Ford, 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 disse ela muito devagar, decrescendo de volume e numa escala descendente. Uma sensação de calor suave se irradiou do plexo solar a cada uma das extremidades do corpo dos que escutavam. As lágrimas subiram-lhe aos olhos. Parecia-lhes que o coração, as entranhas se moviam no interior do corpo como se tivessem vida independente. Ford! Eles se fundiam. Ford! Estavam fundidos. Depois, em outro tom, de repente, sobressaltando-os, escutem! Trombeteou a voz. Escutem! Eles escutaram. Depois de uma pausa, ela decresceu até não ser mais um murmúrio, mas um murmúrio que, de algum modo, era mais penetrante que o grito mais agudo. Os pés do grande ser. Disse e repetiu. Os pés do grande ser. O murmúrio tornou-se quase inaudível. Os pés do grande ser estão na escada. E outra vez houve um silêncio, e a expectação que se distendera momentaneamente tornou a retesar-se como uma corda que se estira mais tensa ainda, quase a ponto de romper-se. Os pés do grande ser. Ah, eles os ouviam, descendo suavemente os degraus, aproximando-se cada vez mais pela escada invisível. Os pés do grande ser. E de súbito o ponto de ruptura foi atingido. Com os olhos arregalados, os lábios abertos, Morgana Rothschild levantou-se de um salto. Ouço-o! Exclamou. Ouço-o! Ele chega! Brandou Sarojini Engels. Sim, ele chega! Ouço-o! Fifi Brandlaug e Tom Kawaguchi se ergueram simultaneamente. Fez Joana num testemunho inarticulado. Ele chega! Urrou Jim Bokanovsky. O presidente inclinou-se para diante e, com um leve toque da mão, desencadeou um delírio de símbolos e de instrumentos de metal, uma febre de marteladas em tantãs. Ele chega! Gritou Clara Detterding. Ai! E era como se lhe cortassem a garganta. Sentindo que era o momento de fazer alguma coisa, Bernard também se pôs de pé num pulo e bradou. Ouço! Ele chega! Mas não era verdade. Não ouvia nada e para ele ninguém chegava. Ninguém. Apesar da música, apesar da excitação crescente, todavia agitou os braços, gritou como os outros e, quando os demais se puseram a bambolear-se, a bater com os pés e a caminhar a passos arrastados, ele também se bamboleou, também arrastou os pés. Deram a volta à sala, uma procissão circular de dançarinos, cada um com as mãos nos quadris do dançarino precedente, e assim continuaram, volta após volta, gritando em uníssono, batendo com os pés ao ritmo da música, marcando vigorosamente a cadência com as mãos nas nádegas dos que estavam à sua frente, 12 pares de mãos batendo como uma só.
como uma só, 12 pares de nádegas ressoando viscosamente. 12 em um. Ouço chegar. A música acelerou-se, os pés bateram mais rápido, ainda mais rápido, bateram as mãos rítmicas e subitamente uma poderosa voz sintética baixo rugiu as palavras que anunciavam a expiação próxima e a consumação final da solidariedade. A vinda do 12 em um, a encarnação do grande ser. Orgião espadão, cantou ela, enquanto os tantãs continuavam a martelar seu rufo febril. Orgião espadão, forte de alegria a rodo, com beijos unir-se as moças um só todo, e cada rapariga vá com seu rapaz. Orgião espadão, assim vos satisfaz. Orgião espadão. Os dançarinos retomaram o refrão litúrgico, orgião espadão, forte e alegria a rodo, e enquanto cantavam as luzes iam amortecendo lentamente, amortecendo e ao mesmo tempo tornando-se mais quentes, mais ardentes, mais rubras, de tal modo que por fim eles dançavam na penumbra vermelha de um depósito de embriões. Orgião espadão, na sua obscuridade fetal e cor de sangue, os dançarinos continuaram por algum tempo a circular, a bater incessantemente o ritmo infatigável. Orgião espadão. Depois a ronda oscilou, rompeu-se, desagregando-se parcialmente sobre os divãs que o rodeavam, um círculo encerrando outro círculo, a mesa e suas cadeiras planetárias. Orgião espadão. Ternamente a voz profunda cantarolava e arrulhava. Na penumbra vermelha, dir-se-ia que um enorme pombo negro planava, benfazejo, acima dos dançarinos agora deitados sobre o ventre ou sobre o dorso. Estavam de pé no terraço. Big Henry acabava de dar as 11. A noite estava calma e tépida. Foi maravilhoso, não acha? Comentou Fifi Bradlaugh. Simplesmente maravilhoso. Foi maravilhoso, não acha? Ela fitou Bertner com uma expressão de enlevo, mas um enlevo em que não havia nenhum vestígio de agitação ou de superexcitação. Pois estar superexcitado ainda é estar insatisfeito. Seu êxtase era o êxtase calmo da perfeição atingida, a paz, não da simples saciedade do nada, mas da vida em equilíbrio, das energias em repouso e contrabalançadas, uma paz rica e viva, porque a cerimônia de solidariedade havia dado tanto quanto tomara, não tendo esgotado parcialmente senão para reencher. Ela estava completa, tinha se tornado perfeita, ainda era mais que simplesmente ela mesma. Não achou maravilhoso? Insistiu, fixando no rosto de Bernard seus olhos brilhantes, de um fulgor sobrenatural. Sim, achei maravilhoso. Mentiu ele e desviou o olhar. A vista daquela fisionomia transfigurada era uma acusação e, ao mesmo tempo, uma lembrança irônica do que o afastava dos demais. Sentia-se tão aflitivamente só, agora como no começo da cerimônia, mais isolado ainda, em virtude do vácuo que nele não tinha sido preenchido, em virtude de sua saciedade inerte, isolado e irremediado enquanto os outros se fundiam no grande ser. Só mesmo no amplexo de Morgana, bem mais só, na verdade, mais irremediavelmente ele mesmo do que nunca fora em sua vida. Tinha saído da penumbra vermelha para o fulgor banal da eletricidade, com o sentimento do eu intensificado a ponto de tornar-se um martírio. Sentia-se totalmente infeliz, e talvez os olhos luminosos de Fifi o acusavam. Talvez fosse por sua própria culpa. Absolutamente maravilhoso, repetiu, mas a única coisa em que podia pensar era nas sobrancelhas de Morgana.